Fala Coder, sejam muito bem-vindos ao Flutter Dicas 13. Nessa dica eu vou estar te ensinando a como usar o Glassfilter no Flutter, tá? Para quem não sabe, o Glassfilter, ele é quando você deixa a imagem embaçada, tá? Então tudo que tiver sendo aplicado o Glassfilter vai ficar embaçado. E aí tem os níveis, né, de embaçamento que você consegue colocar, tá bom? Então vamos lá, eu criei um aplicativo novo. A única coisa que eu fiz até agora foi adicionar essa pasta Assets e dentro tem uma pasta Images e dentro da pasta Images tem um logo, tá? Esse logo.png. Você pode colocar a imagem que você quiser, tá? Aqui eu vou estar demonstrando com o logo do Flutter Dicas, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui no pubspec.yaml, descomentar esse assets, né? Que ele vai estar comentado aqui, esse assets e esse assets. E aí você descomenta essas duas linhas e bota o path, né, o caminho que você quiser, né? No meu caso aqui eu coloquei assets e images. Dentro do images eu coloquei logo.png. Então tudo que estiver dentro da pasta do images vai estar sendo importado para o projeto, tá bom? Então vamos lá, vou fechar esse pubspec.yaml e vou aqui na pasta livre criar um novo arquivo que vai se chamar homescreen.dart. E aí eu vou usar o atalho aqui do STF, então já vou pegar um stateful widget e vou chamar de home screen. Eu vou salvar e antes que eu me esqueça, já vou vir até aqui ao main e colocar o home screen aqui no home, né? Então já vai inicializar aqui com o nosso home screen, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos dar um return aqui então, um scaffold. E aí vamos obviamente importar o material e botar um app bar com um title, um text, que vai ser Flutter Dicas 13 Glassfilter. E vamos botar um const aqui. Salvamos e vamos para o body. Bom, então como eu falei para vocês, o Glassfilter tem que ser aplicado a algum widget, né? Então ele vai se sobrepor a algum widget, tá bom? Nesse caso, eu vou estar sobrepondo ele em uma imagem. Então, eu vou estar usando ele com um Circular Progress Indicator, que eu só vou mostrar esse Glassfilter, né, quando eu estiver carregando alguma coisa. Então, eu vou simular aqui como se estivesse para carregar um texto. E esse texto vai ser apenas Flutter Dicas. Então, ele vai estar usando o Circular Progress Indicator por uns 3 segundos, né, que eu vou simular aqui. E aí, quando acabar esses 3 segundos, ele vai mostrar o texto aqui pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um stack, né? Colocar o widget stack, porque como vai ficar um em cima do outro, a gente tem que usar um stack. E aí, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é usar um children com um center e um child aqui, que vai ser o image.asset. E aí a gente vai estar importando o asset lá, que é o logo do Flutter Dicas. E aí, o path, né, o caminho, é assets, images, e aí logo.png, certo? Então se a gente salvar aqui e der um hot reload, já temos aqui o nosso logo, né, aqui no meio, né, no centro da nossa tela, certo? E aí eu vou estar apenas refatorando aqui, colocando uma column, já que a gente vai ter aquele texto que eu falei para vocês, que a gente vai carregar, e a gente vai ter um botão, que vai ser o botão para carregar este texto, tá bom? Então, eu vou botar aqui um text, chamar de Flutter Dicas, e aí eu vou só botar um style aqui rapidinho, text style, o font size de botar 30, um font weight de font weight bold, e acho que assim tá bom. Vou botar um const aqui, const, salvar, e aí vai ficar assim. Então eu só vou dar aqui um main axis alignment para o centro, né, para ele centralizar legal. E aí aqui temos. Agora vamos lá adicionar o nosso elevated button. O onPressed já vou passar o que ele vai fazer. Por enquanto vou deixar sem nada. E aí vai ter um text aqui, carregar, vou chamar de carregar título. Const aqui, salvar, adicionar uma vírgula aqui para dar uma indentada, mais uma aqui e vamos lá. Então é assim que ele vai ficar.
No momento inicial, esse Flutter Dicas vai estar apagado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, booleana, que eu vou falar texto carregado é igual a false, porque inicialmente ele não vai estar carregado. Então eu só vou mostrar esse texto se o texto estiver carregado. Então if texto carregado, aí sim ele vai mostrar esse texto aqui Flutter Dicas. Agora se eu der um hot reload ele vai sumir, tá certo? Então vamos lá, carregar título. Vamos criar uma função, né, para carregar isso aí. Antes eu só vou estar criando esse efeito, né, do Glass Filter, para que ele mostre, né, o Circular Progress Indicator com o Glass Filter na tela inteira, né, quando estiver carregando. Então, para isso, eu vou adicionar um positioned.fill, né, ou seja, para ele preencher, né, a tela inteira. E aí aqui eu vou estar adicionando um backdrop filter com um filter image filter.blur. E aí eu tenho que importar o Dart.ui, esse package aqui, certo? E aí aqui a gente passa duas variáveis, que é a intensidade do nosso blur, né? De quanto maior, mais embaçado ele vai ficar, tá bom? Até uma hora que você não consegue mais nem ver o que está atrás desse image filter, tá bom? E aí eu vou colocar um 10 que já fica um embaçamento legal, já fica embaçado legal aí pra gente. E aí, aqui no child, eu vou botar o Circular Progress Indicator, certo? E aí, salvando aqui, demos um hot reload. Veja que ele está grande aqui, né, pra gente. Pra gente arrumar isso, a gente pode vir aqui, dar um refatorar, botar um center aqui, const, tirar esse const aqui, e aí ele já fica aqui bonitinho assim pro meio, tá? Então o que acontece? Quando a gente apertar no botão, ele vai ter que mostrar esse loading, e aí ele fica embaçado, né, atrás, vocês já estão vendo que está embaçado. Veja que se eu botar aqui, ó, por exemplo, 5 ou 4, ó, se eu botar 4 aqui, ele vai ficar menos embaçado, ó. Se eu der o hot reload, veja que está menos embaçado. Se eu botar 1, por exemplo, ele vai ficar quase nada embaçado. E agora se eu botar 100, por exemplo, veja que eu já não consigo nem mais ver o que está atrás, tá bom? Então por isso que 10 já fica legal pra gente, tá? Muitos aplicativos usam esse tipo de loading. Botam Circular Progress Indicator com esse blur atrás, né? Com esse image filter.blur, que é o que vai fazer ficar embaçado, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente quer fazer? Para quando clicar nesse Elevated Button, ele carregue por 3 segundos e aí mostre o texto. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar uma função void carregar texto, tá? Privado aqui, que ele vai fazer um filter.delayed com duration de 3 segundos, certo? Que eu falei. Eu vou usar o async await, então vamos esperar por isso aqui. Vamos botar o const aqui. E aí, então, depois de 3 segundos, texto carregado é igual a true. Opa. Aqui, certo? Aí eu vou criar uma outra variável chamada está carregando é igual a false, porque inicialmente não vai estar carregando. E se ele não está carregando, a gente não pode mostrar isso aqui, né? Essa parte, porque isso aqui, né? Esse Circular Progress Indicator com essa parte em blur, né? Aqui, embaçada, a gente só vai mostrar quando estiver carregando, certo? Então, inicialmente, a gente vai falar que está carregando é igual a true. Só que a gente tem que dar um set state aqui, né? Para atualizar a nossa view. E aí, no final, a gente fala está carregando false e texto carregado igual a true. Certo? E aqui eu vou falar que o texto carregado é false, para caso a gente queira clicar de novo,
certo? Então vamos jogar esse carregar texto aqui no Elevated Button, salvar e dar um Perform Hot Reload. Agora não temos o texto mostrando aqui. Se a gente clicar em carregar título, veja que está carregando e depois de 3 segundos temos aqui o nosso título, Flutter Dicas, legal? Aí se eu clicar de novo ele vai sumir aqui, e aí depois de mais 3 segundos ele aparece aqui. Então é isso, esse é o Flutter Dicas 13, eu espero que tenha ficado claro como que usa, né, o filtro aqui, esse backdrop filter com imagefilter.blur, né, que o blur é para embaçar a imagem. A gente tem vários tipos, né, de filtros, mas esse é um muito usado, vários aplicativos usam, e eu usei, eu mostrei como exemplo para vocês o que muitos aplicativos usam, tá? Que é esse Circular Progress Indicator, embaçando o que está atrás, tá bom? Então é isso. Se você curtiu essa dica, deixa o like aí pra mim. E se você quer mais dicas como essa, se inscreve aí no canal, beleza? Valeu e até a próxima dica.